Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois também. Com muita alegria a gente está tendo o nosso encontro de novembro do Papo com Manuel Filomeno de Miranda, no qual a gente está abordando o livro No Rumo do Mundo da Regeneração. Celso, muito bem-vindo, todos muito bem-vindos, e Obrigado. já te falei que eu vou falar sempre. Muito, muito, muito obrigada. A gratidão é nossa. Muito obrigada mesmo. Matheus, você pode fazer a prece inicial para a gente? Claro. Vamos fechar nossos olhos. Pai de infinita bondade, amor e sabedoria, espiritualidade amiga, pedimos, Pai, para que a espiritualidade superior esteja aqui conosco nesse momento, nos abençoando, nos protegendo, e que possa, Pai, nos inspirar, para que possa trazer à tona as reflexões necessárias para que possamos aumentar o nosso repertório de aprendizado. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de aprender e de nos melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, podemos começar o nosso encontro, o nosso estudo de hoje. Celso. Deixa eu ver aqui. Todos vendo? Sim, sim. Sim. Olá, Alexandre, bem-vindo. Ô, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Bom, Alexandre, boa noite. Nós paramos aqui na última vez. Eu botei até a data. Boa noite a todos. Boa noite. Nós paramos aqui nesse slide que está falando da Malvina, a médium, que sofria bastante por problemas físicos mesmo, por agressões dos inimigos da espiritualidade, e ela tinha acabado de fazer um atendimento, e essa parte aqui nós estamos entre atendimentos. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, porque atende a desconhecidos sem querer saber a quem atende. A gente até comentou, né, que a atividade da passe, nós recebemos aquelas pessoas ali, nós não sabemos quem são, mal abrimos os olhos, e é um excelente exercício para nós, porque nós estamos ali para trabalhar pelo bem do outro. Muitos candidatos ao trabalho mediúnico pretendem o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e da exaltação da personalidade, quando esse ministério é exatamente o oposto. Ele me lembra que nós comentamos isso, o Alexandre fez até mais observações interessantes a respeito disso. Aqui ele fala na Lenda da Mosca Azul, do Machado de Assis, que ele dizia que quando a pessoa era picada pela mosca azul, passava a agir de uma maneira completamente diferente e se achando superior aos outros, né? É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham no serviço do bem, não queiram utilizar a mediunidade para receber reconhecimento e fúteis elogios, apenas vivendo para a tarefa autoiluminativa. Aqui, continuando, né? Imediatamente Malvina começou a mover-se. Esse é o segundo atendimento que ela vai fazer, visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium e notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração do perispírito. Ele nota, né, que ele vê o espírito que está na psicofonia da Malvina e vê ali aquelas alterações. Ele fala da face lupina, né, de lobo, e encontrava dificuldade para a adaptação eletromagnética da mediunidade. Notou também que, simultaneamente, diversos espíritos perturbadores sintonizavam com o comunicante, telementalizados por ele. Então, esse aqui, que estava se manifestando, era um
vamos dizer assim, se a gente pode expressar assim, um líder de falange que tinha um domínio telepático sobre outros espíritos, que é uma coisa, infelizmente, não incomum nos ambientes espirituais inferiores, e esses telementalizados muitas vezes são prisioneiros, alguns até de longa data, sendo obrigados a prestar serviços para esses espíritos. Justo no momento em que o dialogador se aproximou para a conversa edificante, as barreiras de isolamento que impediam a entrada do séquito comunicante permitiram que todos adentrassem no círculo vibratório das comunicações. Então, a gente vê aqui que essas coisas todas são muito bem organizadas, muito bem seguras. O Alexandre deve ter muitos exemplos lá do trabalho feito lá no Frei Luís, porque lá também eles lidam com uma turminha que não é fácil não, né, Alexandre? Com certeza, mas eu estava pensando aqui o seguinte, porque muitas vezes a gente lê essas passagens, né, das proteções que são feitas e tudo mais, e pensa no centro espírita. Mas essa questão da vibração, dependendo da intenção do espírito obsessor ou que está doido ali para fazer uma algazarra, ou qualquer coisa nesse sentido, conseguir entrar ou não, essas regras, na verdade, elas se aplicam para todos nós, consequentemente, em todos os ambientes, em todos os tipos de ambiente. É claro que, e eu quero fazer uma observação aqui, porque esses dias eu escutei algumas pessoas falando, dizendo que o espiritismo é melhor do que as outras doutrinas, e citou até duas, eu não vou falar, mas duas doutrinas específicas cristãs, como o espiritismo, né? E aí a gente quer dizer o seguinte: a doutrina espírita, ela permite que essa comunicação seja feita de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada. E isso é maravilhoso, vem esse esclarecimento, tá? A gente sabe o porquê que está acontecendo, como está acontecendo, e no nível que dá. Agora, essas comunicações, elas são feitas de acordo com a capacidade das pessoas que compõem aquele determinado ambiente, né? Quanto maior o esclarecimento, melhor a comunicação. Então, isso que está sendo colocado aqui, né, que o Celso trouxe aí na citação, assim, muitos espíritos adentram, já chegam com o seu acompanhante, ou sendo o acompanhante, e entram o ambiente da casa espírita porque a ele foi permitido, né? Porque a ele foi permitido. Da mesma forma, em outros ambientes. A questão é que, volto a dizer, de um modo geral, o ambiente que está voltado para a doutrina espírita, ele permite, pela questão do esclarecimento, permite que essa organização seja mais elaborada, né? Ponto. Ah, mas isso então não faz com que o ambiente espírita seja melhor? Não. Porque o ambiente espírita, ou qualquer ambiente, vai depender das pessoas que ali estão. É por isso que se fala tanto de estudo, de esclarecimento, porque se não houver estudo, se não houver esclarecimento, não importa se você está numa casa espírita, se você está num terreiro de umbanda, se você está numa sinagoga, se você está num templo, não importa, não importa. Então, a doutrina espírita tem esse ponto extremamente positivo de esclarecimento de algumas coisas que Jesus, na época, trazia, mas as pessoas, de modo geral, ainda não tinham tanto esclarecimento.
conseguiam entender alguma coisinha ou outra, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso. E no momento que a gente entende isso, nós acabamos por sintonizar, e essa parte, aliás, essa parte não, tudo que a gente tem estudado até agora tem falado sobre isso, que é uma questão de sintonia, né? De sintonia, de vibração e tanto mais. Então, no momento em que nós começamos a nos esclarecer, nós respeitamos, sabemos qual a nossa posição, somos gratos à espiritualidade, somos gratos pelas oportunidades, ao invés de falarmos dos problemas que surgem, falamos das oportunidades e assim nos colocamos, a vibração, o campo vibracional, a psicosfera daquele ambiente, ela se torna mais forte. Ela se torna mais forte e os espíritos conseguem sintonizar melhor a necessidade de cada um. Então, o Celso falou do Lar de Frei Luís, né? Quem foi lá sabe, tem aquela entrada principal, ali parece um corredor polonês. É uma coisa de doido. Parece um corredor polonês, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. A diferença é que do lado de fora é um corredor polonês mesmo. Os obsessores que não conseguem entrar, eles ficam azucrinando do lado de fora. Do lado de dentro, já é um corredor que não é o corredor polonês, mas um corredor de espíritos já mais elevados e tudo mais, que eles formam um corredor de passe. Todo mundo que passa por ali, se estiver bem sintonizado, recebe, né, a sua carga, a carga vibratória que diz respeito a ele, e já está com. Já recebeu o passe. Já recebeu o passe. Mas por que isso não é tão. Isso é 100% eficiente? Não, não é. E por quê? Porque na grande maioria das vezes, as pessoas, se a gente parar lá na porta, né, as pessoas entram falando no celular, batendo papo, contando piada, fazendo fofoca. E aí o que acontece? Essas vibrações batem nas pessoas e são rechaçadas pelo comportamento nosso de cada dia. Então, existe um trabalho. Nossa, quem consegue ver, e eu aqui eu estou repetindo, né, as palavras que eu venho escutando ao longo das décadas lá, de pessoas que eu respeito muito, porque eu não consigo ver. Mas literatura a respeito do Frei Luís e de outras casas, né, dizem isso. Então, fora as pessoas médiuns que estão lá. Então, a gente precisa, né, uma coisa que às vezes a gente é chato, e assim, até porque eu também preciso lembrar disso, saio de casa para ir para um local, para um centro espírita ou para uma igreja, ou seja lá o que for, eu tenho que me preparar. E quando entro lá, eu tenho que entrar no dobro de preparação para poder receber. E aí a gente fala assim, poxa, fulano foi fazer um tratamento e, nossa, foi operado, fez transplante, mudou, já quase que saiu com um corpo novo de lá no tratamento espiritual. E por que comigo é só harmonização? Porque fulano se preparou e se comportou de acordo. Então a gente precisa, é claro que não é assim tão direto, porque há uma questão do pretérito, né? Mas isso ajuda e muito, e muito. Então só para assim, comentar um pouquinho em função do que a gente está lendo aqui, e do que o Celso comentou no comportamento, que é uma casa como, por exemplo, o Lar de Frei Luís. Não que, por exemplo, o Greve seja muito diferente, não que, por exemplo, o Bezerra de Menezes seja muito diferente. Não. A diferença é a complexidade de cada um e o objetivo de cada ambiente. Né? É basicamente isso. E é claro que um ambiente muito maior, ele não necessariamente, por ser maior, ele é melhor, porque depende da gente, depende do grupo, depende de um monte de coisa, né? Então a gente precisa levar isso em consideração e pensar o seguinte, se do lado de lá, né, no lado negro da força, nossos irmãos
estão organizados, eles muitas vezes parecem mais organizados porque eles têm um objetivo único. É aquele de se unir, atacar e acabar com o que tem de bom relacionado ao nosso Mestre Jesus, né? Baseado no ensinamento dele. E da nossa parte, às vezes nós temos dezenas de objetivos. Ah, mas na casa espírita não tem que ter um objetivo? Todo mundo tem que estar ali para um objetivo? Sim, deveria ser. Mas nossos egos, nossas vaidades, na vontade de falar da vida do outro, essas coisas fazem com que os objetivos eles se tornem inúmeros em uma instituição. Então, é muito bom quando a gente se toca disso, fala assim, cara, eu tenho que me preparar, eu tenho que deixar o meu eu antigo para fora, para trás, e por mais que eu tenha que abrir mão de algumas coisas nesse mundo, é para um bom objetivo, e é para ajudar aqueles que estão ao meu redor, encarnados e desencarnados, para que a organização no bem ela se fortaleça cada vez mais, né? E quem sabe um dia, aprendendo com nossos irmãos que querem fazer bagunça, a gente se toca que precisamos nos unir em volta de um objetivo só, o que seria maravilhoso, né? Aliás, a gente já tem esse objetivo, que é Jesus, né? E tudo que diz respeito a ele. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa de mais tempo e, lamentavelmente, de um pouquinho mais de dor para poder se tocar disso que a gente faz. Enfim, depois a gente fala mais, porque senão, Celso, pega aí, porque senão eu não paro. Isso? Que isso? Mas é exatamente isso. A grande preocupação do espiritismo é justamente querer disciplinar, relacionar com a disciplina uma coisa que é natural em todos. É natural na humanidade, é uma disposição orgânica, né? Possibilidade de se comunicar com espíritos. Isso não é prerrogativa de religião nenhuma, isso é do ser humano encarnado. Então, o espiritismo faz muito bem, e você fez bem em lembrar que há uma preocupação realmente com qualidade ambiental, justamente porque nós não temos, vamos dizer assim, nós somos duplamente responsáveis. Primeiro, como cristãos, e segundo, porque nós temos consciência dessas coisas todas, né? Nos é ensinado isso, e, como a gente aprende, todo conhecimento implica em responsabilidades, né? Aí ele fala aqui que essa barreira ela é como que aberta, né? Justo no momento em que o dialogador se aproximou, as barreiras de isolamento que impediu a entrada do séquito do comunicante permitiram que todos adentrassem no círculo vibratório das comunicações. Isso foi realmente planejado para que aconteça assim, né? Porque tendo em vista o que vai acontecer aqui adiante. O ambiente, porém, não lhes permitia espaço para seus interesses vulgares, permanecendo, sim, eles, então, em expectativa enquanto o trabalho cristão era realizado. Eu tenho que botar os óculos. Nesse momento, recordei-me da autoridade de Jesus diante de espíritos perturbadores e cruéis. A grandeza do seu verbo, a sua aproximação, tinha o efeito de libertar o atendido de seus perseguidores. O que, em escala correspondente, muitas vezes nós vemos, vamos dizer assim, nos centros, justamente em trabalhos preparados para isso. Mas o objetivo ali era de fixá-lo nas energias da médium para que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria para uma conversação franca e responsável pelo seu futuro. Foi o visitante que, arrogante e cínico, deu origem ao diabo. Bem sei o que está acontecendo em razão da minha posição de chefe de equipe. Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para essa bizarra apresentação. Comunico-me assim por espontânea vontade e pelo desejo imenso de declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Aqui ele está dizendo, não, eu vim porque eu quis,
e eu trouxe aqui os meus sequazes. Mas, na realidade, ali adiante, nós vamos ver que não foi bem assim, né? Não foi porque quis. Esses espíritos, essas coisas nós vamos ver o porquê desse planejamento, mas isso implica num tipo de influência que atrai esses espíritos para determinadas situações. Na mesa mediúnica, a gente vê isso, que o espírito... O que eu estou fazendo aqui? Quem é que me chamou aqui? Quem é que estou... É uma questão de atração. E vem. Agora, ele se explicou de uma maneira arrogante, né? Para facilitar... Celso, Oi. eu estava aqui lembrando o seguinte, quando a gente estuda um pouquinho de marketing, por exemplo, a gente acaba descobrindo que muitas vezes, né, empresas fazem avaliação de mercado, querem lançar um produto e tudo mais, e descobrem que, se lançassem puramente o produto, não conseguiriam vender o que gostariam. Então, o que essas empresas fazem? Buscam, estudam, fazem levantamento, se planejam e tudo mais, e criam no mercado um desejo, ou melhor, assim, tem todo um mecanismo, todo um pensamento, é algo extremamente elaborado, né? Para quê? Para que as pessoas, aos poucos... Então, assim, é como se você fala assim, poxa, ninguém está com fome, então peraí. Aí você vai lá, bota na frigideira, né, um pouquinho de manteiga, e bota uma cebolinha com sei o que e tal, parará. Não, calma, não vou te falar. Mas, assim, você bota lá uma cebola, um alho, não sei o quê, aí sobe aquele cheiro, né, que parece que te agarra, né, aquele cheiro que fica, você fala assim, bateu uma fominha. Então, o que acontece? É como se as empresas criassem essa demanda. Aí você fala assim, cara, queria muito comprar isso, mas você não queria, é porque você viu uma publicidade, você viu alguém falando, e aquilo foi se construindo dentro de você, né? E aí, assim, isso é fantástico, porque não é à toa, né? Não, demanda todo um estudo, todo um esforço, tem um planejamento. Rodrigo, tá? Só para dar uma... tem um planejamento, tem todo um trabalho, realmente tem um trabalho fantástico por trás disso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando esse espírito fala assim, eu só estou falando porque eu quero, na verdade, houve todo um trabalho por trás, né, para atrair esses espíritos e permitir que eles ali estivessem e achassem que estavam tomando conta do pedaço. Não, eu só estou aqui porque... Ok, tudo bem. É só porque você quer. Ótimo, poxa, que legal, que bacana. Sim, que você quer. E a gente... Seja bem-vindo. Pois é, né? Então, assim, tem um trabalho, né, da espiritualidade em um plano maior, mais elevado, para atrair esses espíritos para perto, né? E aí eles se acham. Agora, muitas vezes, eles saem do se acham para a concretização dos seus objetivos. E aí eu volto a dizer, por quê? Porque a gente, muitas vezes, pisa na bola, né? Então, assim, quando a gente diz, poxa, as coisas não estão dando certo, eu devo ter tirado pedra na cruz, que não sei o que e tal, o que a gente, de certa forma, está dizendo o seguinte, eu não confio no trabalho da espiritualidade do bem. Eu não confio, né, no trabalho dessa egrégora que é gerenciada, que é coordenada por nosso Mestre Jesus, né? Então, a gente precisa entender melhor isso e confiar mais, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, porque não adianta, a gente sempre fala, né? O médico dizer, você tem que beber 2 litros de água por dia, por exemplo, né? Falar assim, não gosto de água não,
vou beber só refrigerante que é melhor. Aí depois o médico não presta, né? Então, enfim, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas marketing legal, marketing bom pra caramba. Não, mas é assim, é assim. É assim, não estou falando mal do marketing, não, Rodrigo. Eu gosto muito, sempre usei bastante, mas é para a gente entender, porque a ferramenta, quando ela é bem usada, né, o resultado pode ser maravilhoso, mas infelizmente, às vezes a gente permite que ela seja usada de uma forma ruim. Então, é isso. O Rodrigo, só para fazer assim uma ligação solidária com você, eu trabalhei 25 anos fazendo propaganda de remédio em consultório médico. E eu era triplamente maldito, porque eu era propagandista, estudante de psicologia e espiritualista. Então, as coisas não combinavam, né? Então, mas eu sobrevivi a tudo isso e estou aqui. Eu acho que assim, a gente sempre pode ter, muito embora, às vezes, a gente tem assim, uma chamada, né? A gente começa a pensar, puxa, mas isso e aquilo e tal. Na realidade, você está no lugar certo, porque você, talvez, sem perceber muito, você com o seu, vamos dizer assim, com o padrão moral que você segue, você contribui lá no seu ambiente de trabalho para que aconteça muita coisa importante e boa, né? Então, isso aí às vezes a gente é chamado a trabalhar nas coisas e nós somos muito úteis sendo como nós somos. A minha filha também passa por essas coisas, enfim, mas vamos aqui seguir. Para facilitar, isso é ele falando, né? Não, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omida. O caminho é estreito, mas se você foi chamado para o caminho estreito, meu amigo, é porque, das duas, uma. Ou você é magrinho, ou então sabe-se que você vai agir muito bem nesse caminho estreito. Sou discípulo da dinastia Omida, discriminados e sacrificados, mas de enormes conquistas. Essa dinastia Omida, lá dos muçulmanos, foi uma das que correu o mundo conquistando e fazendo também inimigos, né? Foi que teve um império de extensão significativa. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas. Na realidade, os unidas, eles estão na origem desses também, não só eles como outros, na origem desses sunitas e xiitas. E houve guerras entre eles, internas, né? Mas eles estão na origem disso tudo, contra o inimigo comum, que é o seu profeta Jesus. No período das guerras sagradas, Jesus e os cristãos uniram-se contra nós. Agora, há pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente com falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes, em nome do Deus que eles construíram. Na realidade, está todo mundo errado, né? Guerra é uma coisa que não combina com nada que fale de Deus. Na realidade, o que nós estamos vendo aí, né, hoje em dia? Então, essa justificativa, porque nós precisamos que são inimigos e todas essas coisas, isso aí não é papo para boi dormir, é papo para boi correr, fugir desesperadamente. Com certeza. Porque não há... às vezes eles fazem tanto esforço
para naturalizar aquilo que é errado, tem muita gente que acaba achando que isso é normal, natural, essas coisas todas. Guerra é ruim. Não tem nenhuma justificativa. Nenhuma justificativa. O sujeito matar o outro para viver, e isso, matar um grupo, não tem sentido isso. Por isso é que a gente vê que o exemplo do nosso maior mestre pouco foi entendido. Pouco foi entendido. Ele nunca levantou um dedo contra ninguém nesse sentido. A grande arma que ele usou foi o amor e usou a palavra amorosamente. As pessoas insistem em não entender isso. Não entender porque elas preferem seguir os seus propósitos egóicos de ânsia de poder e todas essas coisas. Por isso que a gente sempre lembra, vocês já me ouviram falar várias vezes, de Gandhi. Gandhi foi uma das únicas pessoas na história da humanidade que abraçou a mensagem de Jesus, não sendo cristão, ou pelo menos naquela existência, né? Naquela existência. E ele dizia, falando com relação às guerras, né, quando a gente bota ali as falsas crenças, idolatria, parará, por isso, né, que ele dizia ele se declarava um grande admirador do cristianismo, mas tinha medo do cristão, porque tinha medo daquilo que se fazia em nome de Deus. Não era em nome de Deus, né? Era em nome do ego, era em nome da vaidade, né? Era isso, enfim. E até hoje a sociedade, de um modo geral, entra em conflito quando se fala de religião por causa disso, né? Porque há sequelas terríveis na história da humanidade em função do salvar o outro na base da chicotada. É isso mesmo. Eu concordo, Rodrigo, com o que você disse aí, que, na realidade, existe uma confusão muito grande. As pessoas, na realidade, elas têm ânsia de poder, ânsia de satisfazer o próprio ego, e elas vestem determinadas causas que sejam propícias a esse propósito original e egóico, né? Você falou de Gandhi, eu não sei se eu já tinha feito menção a isso. Gandhi, quando foi estudar na Inglaterra, ele era muito maltratado por causa da cor, por causa da aparência dele. Então, apareceu um guarda lá e começou a maltratá-lo, bater nele, inclusive. E ele não levantava a mão. Sofria, mas não levantava a mão. Aí o guarda: você não vai reagir, não? Quem te ensinou a ser assim? Aí ele falou assim: esse aí que está no crucifixo que você traz no pescoço. O guarda saltou o crucifixo, tinha Jesus lá na cruz. Aí ele mostrou lá o crucifixo, né? Então, é uma questão de coerência, né? Os fanáticos e egóicos, eles não percebem o quanto perdem a coerência. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontramos, a fim de, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. Segundo ao Corão, logo após a morte do fiel, isso aqui já é o falando com ele. Logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Realmente, o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Mas, pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias, qual ocorre no mundo físico. Então, ele diz
querendo levantar uma bandeira de defesa dos princípios que abraçava, e quem falava com ele falou: olha, você está dizendo isso segundo, se você for fiel, segundo o Corão, você recebe as recompensas. Mas não parece ser o seu caso, né? Porque ele estava numa situação muito diferente. Vocês, xiitas, têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. Mas, transcorridos séculos, talvez, da sua morte, ainda não pôde fruir a felicidade que é o prêmio dessa conduta após a morte. Então, a gente fica pensando nesses espíritos, que eles ficam séculos nessa situação. Eles ficam... nós temos uma certa dificuldade de compreender isso, né? Que pode isso? As pessoas passam por determinadas situações e geralmente o mecanismo é cair, sofrer, pelo sofrimento reconhecer o erro e se redimir. A vida tem um propósito de redenção justamente nesse sentido. Mas essas pessoas parecem que não são afeitas a isso. Elas se demoram muito nesse sentido. Aí, por causa disso, por causa dessa renitência, por causa dessa dificuldade, a espiritualidade amorosa planeja determinados esquemas para que esses espíritos sejam recebidos e percebam justamente as pessoas que os amam e das quais nem mais se lembravam. Mas por que isso é possível? Isso é uma coisa também interessante de nós refletirmos. Uma reunião mediúnica é um lugar onde há essa fusão, Kardec diria combinação fluídica, mas essa fusão de energias do médium e do comunicante, em que o comunicante ele consegue experimentar não só um certo alívio das dores, que sente mesmo que não reconheça isso, e também é um ambiente propício para que possa ouvir determinada argumentação, que lá no antro onde ele se demora lá, isso nunca não aconteceria. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. Essas pessoas vão crescendo em poder na espiritualidade inferior, vão arregimentando uma série de criaturas, e isso tem que ter um termo. Por isso é que eles planejam esse tipo de reunião. É natural o revidor agora com o semblante da médium totalmente desfigurado, a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto. Isso aí Dona Malvina já está ali recebendo aquela vibração toda, né? Depois da guerra declarada contra Jesus, abandonamos o nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e mulheres, achincalhando seus deuses ao mesmo tempo, instalando o deboche e as aberrações morais para vencê-los mais rapidamente. Então, isso aqui é uma confissão de amoralidade, de imoralidade, como arma, né? Então, essas pessoas, né, perderam o senso moral completamente. O que elas querem é vencer, não importa como. E o triste de nós percebermos é que existem grupos encarnados que pensam exatamente da mesma maneira. Não importa a razão. O que importa é vencer, é ganhar do outro, é competir e vencer. Nem que seja com violência. Por isso é que
O Alexandre estava falando de ambiente mental, qualidade de ambiente mental, essas coisas. Nós não podemos, de forma nenhuma, seguir esse rumo aí de represália, às vezes a gente vê na televisão que o sujeito matou e fez isso e fez aquilo e tal, e uma série de coisas. Não caiamos na besteira de ficar com raiva dessas pessoas, mesmo que seja uma notícia de televisão. Porque aí é aquilo lá afetando o que está aqui. E aí é a nossa vez de mostrar essa incoerência que não nos faz o menor bem. Na realidade, faz muito mal. Você vê uma notícia e tal de um marginal que foi roubar e tal, e aconteceu alguma coisa lá e ele morreu. Se você tomar cuidado, se você não tomar cuidado, você se pega se regozijando pelo fato de que uma pessoa má, aconteceu isso com uma pessoa má, e às vezes a gente fica segurando o bem feito na boca, né, no coração, bem feito. A gente questão, não é questão de se impedir de falar, é questão de refletir, é questão de pensar. Ô, Celso. Oi. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma entrevista, e aí eu acho que foi um psicólogo, se eu não me engano, né, que ele estava comentando a respeito de como a gente se permite o sentimento ruim. Eu não vou lembrar, já tem um bom tempo, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas como a gente se permite o sentimento ruim. E aí ele falou assim, eu dou um exemplo, como é que a gente, às vezes, torce pelo que é ruim? E a pessoa que estava entrevistando falou assim, não, mas será que é assim? Ele falou, vou dar um exemplo. Aí ele falou assim, você já viu aquele seriado a Casa do Papel? La Casa, né? Não sei o que. Aí a pessoa falou assim, vi, pois você torce por quem? E aí, todo o sucesso que esse seriado fez, né, é porque as pessoas ficam na torcida pelo marginal. Mas é uma ficção. Tá bom, não, beleza. mas É uma ficção que faz com que a sua vibração, o seu pensamento, o seu sentimento se modifique. E aí eu não posso, numa situação dessa, deixar de lembrar, né, da resposta dos espíritos sobre influência espiritual para Kardec, onde ele diz que, por vezes, né, a influência tamanha que são os espíritos que nos dirigem. E aí, trazendo isso para o campo físico, antes disso. E aí algumas pessoas falam assim, não, que vai me dirigir, que nada, a mim não, eu não permito, e que isso e aquilo, não sei o que e tal. E aí a gente traz para o campo físico, veja, no momento em que gente, não estou sendo demagogo não, tá? Eu já assisti muito filme de guerra, de pancadaria, que não sei o que e tal. Eu gosto de aventura. Só que hoje eu tenho uma certa limitação com relação a isso. Porque a gente vai sentindo, né, o impacto que isso vai trazendo na gente. Mas a grande questão que eu quero deixar claro é que no momento em que a gente começa a torcer pelo marginal, né, nós modificamos, nós permitimos a modificação do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vibração e tanto mais. Então, não é que a espiritualidade, muitas vezes, ela nos dirige, pega na mão e fala, vai para lá, vem para cá. Não, não é isso. É porque a espiritualidade nos dirige no sentido de, olha, faz isso. Aí vem outro, faz isso. Aí vem outro, faz isso. Vem outro, faz isso. E dependendo da nossa escolha,
esse faz isso que impera no nosso dia a dia pode ser para o bem ou para o mal. Tá? Essa é a questão. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente. Se eu digo, como você falou, bem falou, Celso, se eu torço, né, falar assim, ah lá, bem feito, não devia ter feito aquilo, aí está pagando. Quem é que eu estou colocando do meu lado? São os maus, lógico. Né? São os revoltados, são os... Enfim, toda essa galera que quer a coisa bagunçada. Né? No campo físico, no plano físico e no plano espiritual. Né? Enfim. Não, olha aqui. Ó. Você acabou de usar a expressão querem as coisas bagunçadas. E ele diz aqui, achincalhando seus dedos, ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para vencê-los mais rapidamente. Então, nós vemos que a estratégia desses espíritos é justamente buscar a primeira oportunidade de prejuízo que tiver, seja o que for, seja o que for. Essa discussão sobre a interação que nós temos, nós fazemos com os filmes que nós assistimos, é uma discussão muito interessante, mas aí seria muito extenso a gente falar a respeito disso, mas é uma coisa realmente bastante interessante. Concordo, sim, com a informação. A criatura humana, isso é o espírito, o dialogador falando com ele. A criatura humana ainda é mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que as emoções superiores e dignificadoras. Ele concorda em fazer essa constatação, porque realmente é a realidade que a gente encontra. Ele não está dizendo que deva ser assim, evidentemente. Nada obstante, Jesus providenciou, antes dessa grande batalha, envia a terra do Consolador dos Espíritos nobres para restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas para que seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. Aqui, já nos livros anteriores, a gente leu isso, essa espiritualidade inferior, ela detesta os espíritos, porque a gente percebe nos espíritos os verdadeiros cristãos, aqueles que existiam nos primeiros tempos e que realmente modificavam os ambientes com sacrifício, com a compreensão do sofrimento, com o verdadeiro amor, com a solidariedade, com a não violência. E por isso é que eles adivinham, porque lá a percepção deles é vibratória. Então eles sabem, eles passam por uma casa espírita, eles veem a luminosidade. Eles sabem da ascendência moral desses ambientes. E por isso fizeram várias referências a isso, que se uniam contra o espiritismo por causa disso. É ingenuidade da sua parte acreditar que esses esbirros estúpidos possam nos enfrentar e nos superar. Não se trata de superar nem de se enfrentar, mas de evitar que o mal de que sois portadores domine-lhes a forma de viver, afastando-os dos deveres de amor e fraternidade. Desejamos, eles e nós, os desencarnados do Evangelho redivivo, que Jesus, respeitado por Muhammad, seja reconhecido como guia da humanidade que o é. Deixa eu fazer um reparo aqui. Na verdade, essa reunião, ela se dá num ambiente em que Malvina é levada para lá num estado de sono. Né? Aquela enfermeira também foi para lá nesse sentido. Então, esse dialogador aqui é o espírito. Né? E aí, por isso que ele está falando a respeito dessas coisas todas.
Não se trata de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade de falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência, levando-as ao gozo e à exaustão. Então, olha só a estratégia deles. É a mesma que ele falou lá atrás. E se eles pretendem isso, é porque eles imaginam que isso seja possível. Por isso é que, muitas vezes, a brecha que a gente dá através do nosso pensamento pode gerar um acidente de influência. Como o Alexandre lembrou, né? a possibilidade de influência. Então, o que importa é a nossa postura, mais do que qualquer outra coisa. Nós não somos, vamos dizer assim, nós não temos que ter receio de nada, senão de não termos boa intenção. Se nós somos bem intencionados, nós não precisamos temer nada. Evidentemente que nós temos limites no nosso padrão moral, mas nós somos sempre ajudados pela espiritualidade superior desde que nós tenhamos boas intenções. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e a ilusão de uma existência, levando-as ao gozo e já lemos isso. O que o amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. Aqui, ele já muda de assunto e o espírito percebe e diz: a que se refere? Não lhe entendo a frase. Ele diz: claro que sim. Refiro-me à sua contínua perseguição à nossa irmã Malvina, especialmente depois de declarada a guerra. Ela é imbatível porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor, experimentando o imenso prazer de servir em nome de Jesus. Então, esse espírito vem ser esclarecido nessa reunião, mas também existe o propósito de mostrar que a Malvina era muito agredida por esses espíritos. E você, bem como seus biltres esvoaçam em seu contorno, quase não lhe dando tréguas. Mas é claro que sim. Ela é nossa inimiga, está do lado contrário, ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos dos nossos planos, que pague em lágrimas o que nos perturba de contínuo. Então, quer dizer, está agindo contra eles a inimiga e eles atacam. Odiamo-la com todas as veras do coração, particularmente depois que me informei de algumas de suas experiências do passado e me utilizo, aliás, eu e os outros, dos seus calcanhares de Aquiles para poder domesticá-la. E afirmo que ela cederá por estar fraca e oscilante. Então, veja, esse é um espírito inferior, embora ele tenha esse poder mental, essas coisas todas, é um espírito, um espírito inferior. Mas lá, naquele ambiente, eles têm como se informar a respeito de uma série de coisas. Porque lá a conversa vamos dizer assim, a percepção é mental a respeito das coisas. Nós já aprendemos o seguinte, que o maior pode vir até o menor, mas o menor não pode subir até o maior, em termos de ambiente. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Por que Malvina estava sofrendo? Estava sofrendo porque nós sofremos também. Nós sofremos porque nós temos muitas dívidas, nós temos muitas coisas para resgatar. Então, quer dizer, nós não somos só esses pagadores, nós também nos esforçamos para nos melhorar. Então, nós somos trabalhadores do movimento, nós fazemos o que nós podemos
Então, esse estar lá, estar cá, muitas vezes, que às vezes existem determinadas situações pelas quais nós temos que passar, e nós sofremos. É o caso aqui de Malvina, que lá do passado ela tinha uma coisa, porque ela tinha que passar. Aqui, isso vai ser explicado para Malvina. A Malvina era vamos dizer assim, ela fez um contrato antes de encarnar, de ser médium, e passar por todas essas coisas. Ela não estava passando porque ela queria, ou porque isso está na história espiritual dela, passar por essas coisas. Então, a espiritualidade aproveita e experimenta esse médium, como aconteceu com Chico, Divaldo, com Dona Ivone, com todos esses médiums. Não tem... aliás, nós conhecemos o seu Laírton, todos eles passam por sofrimento, por muitas coisas, porque isso está na conta deles. Não há que discutir isso. O que o amigo não sabe é que providências de seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo, prolongando-lhe a existência mesmo com as dores que acabarão por sublimá-la. Aqui estamos para ajudá-la e o trouxemos aqui para esse encontro que muito nos felicita. Então, aqui, o Espírito está dizendo para ele o seguinte: você não veio porque você quis e trouxe seus acessos. Você veio porque você foi trazido, você foi, vamos dizer assim, atraído para essa situação. Aí ele responde o seguinte: percebendo o que ele quis dizer, o inimigo verbeou furioso. Vimos eu e todos os que aqui estamos, porque eu sabia que era uma batalha, e eles esperam somente um sinal para demonstrarmos a nossa força, fazendo aqui uma baderna. Então ele não se faz de rogada. Ele responde dizendo que não. Você quer dizer que me chamou, mas eu vi, porque sabia que ia ter uma guerra aqui, a gente está pronto para fazer uma... Prevendo qualquer atitude dessa natureza, também tomamos as nossas providências. Aí ele fala que é muito difícil descrever a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e a gesticular, fazendo movimentos ritualísticos, como num transe religioso, e os acompanhantes começaram a gritar e a fazer soar pequenos tambores, cantando com extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamos com um grupo feminino em quase total nudez, dançando de maneira luxuriante. A sala foi invadida por uma nuvem densa com aves estranhas e lúgubres que crocitavam em desordenada algazarra. Então, olha só, o que está acontecendo ali? Essa é uma reunião que foi feita com esses espíritos. Malvina lá, como médium, ela estava desdobrada para seguir, e estava acontecendo todas essas coisas. Aí a gente vai ver que tudo isso é planejado. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos. O que quer dizer assim? Malvina está encarnada, né? Então, aqueles médiuns ali que estavam desprendidos, eles estão encarnados. E quando agride o perispírito, isso tem reflexo no corpo físico, evidentemente. Quando caíram uns cones transparentes que os envolveram, e subitamente uma luz mirífica desceu como se fosse um manto protetor, e a claridade voltou ao normal, mas em tom azulado com pontos luminosos mais fortes. Então, tudo isso era esperado que acontecesse. Tudo. No mesmo instante, adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma inusual, sufistas que pareciam em transe, em razão do semblante iluminado, e começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. Esses sufistas, o sufista são os esotéricos do Islã, né? Eles têm, eles são assim, vivem na disciplina, e eles têm uma espiritualidade assim mais desenvolvida,
como eram também os essênios naquela época, na época de Jesus, e como são e como pretendemos ser nós, né, por ter esse conhecimento a respeito dessas coisas, e que a maneira de agir depende também do nosso padrão moral, que conhecimento nos é dado ter. Os tambores silenciaram e uma doce voz fez-se ouvir, saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou a forma feminina. Ibn, Jesus compadece-te de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfeme mais e sê dócil à voz da verdade. Esse é o momento que foi preparado desde muito tempo para que isso acontecesse. Então, nós vemos aí, como em muitas outras situações, que é o amor de mãe que reconduz as pessoas ao caminho do bem e da verdade. O amor de mãe quando nós reencarnamos, esse amor que nós aprendemos a conhecer, nós podemos dizer que é o amor mais... a noção de amor mais subida que nós temos, mais pura e desenvolvida que nós temos, é sentir o amor da nossa mãe, é aprender a amar com a nossa mãe. Acercou-se, nimbada de claridade brilhante, e aproximou-se da médium em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito, gesticulando e falando árabe, atirou-se-lhe nos braços acolhedores. Os sufistas que ainda estavam no ambiente, acompanharam-na e desapareceram com a nobre entidade. A médium foi carinhosamente amparada enquanto Cláudio lhe aplicava passes e respirava-se o suave odor de rosas. Grande silêncio tomou conta do ambiente, com emoções de gratidão à misericórdia divina. Parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sob o orvalho da oração, abrindo novos capítulos para o futuro. Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da médium seriam atenuadas por ser o irmão Ibn o responsável mais direto pelo nefundo cerco. Então, está aí essa situação que era agravada por esse espírito, que era um líder lá de falange, hipnotizador, e que a martirizava de uma maneira assim, muito forte, né? Alexandre, alguma coisa? Não, por enquanto não. Aqui, acabou a reunião, ele começa a falar. A pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade, trazendo uma programação destrutiva de grande porte, também responderia por muitos outros males, assolando os países em geral, comunidades em particular, e especialmente as criaturas. Nós vimos que a pandemia, o vírus, é como se ele tivesse as pessoas que precisavam ir, que estavam mais vulneráveis, eram as pessoas que estavam, vamos dizer assim, propensas para que isso acontecesse mesmo. Porque existiam pessoas, porque no caso daquela enfermeira, ela é até assintomática, né? Os que se recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais na alma, nem sempre reconhecidos a Deus pela cura de que foram objetos, sem contar com os dramas econômicos, crimes de variada natureza, sentimento de vingança e muitos outros problemas. Quer dizer, na realidade, a Covid mudou a face espiritual do planeta, indiscutivelmente. Mas mudou no sentido de trazer mais verdade para a situação espiritual das pessoas. E é uma coisa que nós temos que considerar
como uma etapa dessas mudanças que estão ocorrendo, aliás, muito rapidamente. Eu não entendo isso, falar em rapidamente. Eu tenho muita dificuldade em entender essa situação do tempo correndo. Nós já estamos perto do Natal. O que eu me lembro, o Natal foi outro dia. Então, é uma coisa que cada ano que passa, eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais rapidamente. E eu não consigo explicação para isso. Não consigo entender muito bem isso. Não sei se é uma coisa de sensação, ou se é uma relação do tempo que a gente não consegue compreender. Não assusta, né, Mateus? Assusta porque você está pensando, já estamos em novembro. Já estamos em novembro. Então, quer dizer, e isso parece tentar nos avisar, olha, os tempos são chegados mesmo. Desse modo, instalaram-se as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, da sobrevivência dos que foram poupados, as bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos, para a construção de uma nova sociedade com outros valores, uma humanidade mais compatível com as leis de Deus. Aquele negócio que mudou a face espiritual do planeta, preparando-a para um momento diferente realmente. A reunião mediúnica teve prosseguimento com Amália, entrando em transe, sendo atendida imediatamente pelo irmão Spinelli. Tratava-se de um recém-desencarnado por Covid-19. A situação era deplorável pelo sofrimento, debatendo-se na organização mediúnica, suplicando socorro para não desencarnar. É porque as pessoas, por materialismo, acham que não conhecem a própria situação espiritual. Tratava-se de um senhor de 58 anos, aproximadamente, que fora diabético e tivera vários episódios de AVC, contaminando-se com certa irresponsabilidade, expondo-se em ambiente infectado. Estava sendo atendido por solicitação do administrador Gracindo, que era seu filho, e que acompanhara o drama da enfermidade até desencarnar em menos de 2 semanas. Além disso, a perturbação do pai estava atingindo a viúva, que era muito sensível e nunca se preocupara em cuidar da sua realidade espiritual através do esforço do filho. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos traz uma coisa muito interessante, que são essas reuniões que ocorrem com os médiuns desprendidos, com os médiuns emancipados, e que trabalham do mesmo jeito e recebem, vamos dizer assim, espíritos, que aqui a ligação não é, porque a ligação é sempre em corpos da mesma natureza. A diferença é que os médiuns estão encarnados e quando eles fazem uma reunião no estado de vigília, as sensações, a interpretação do que acontece passa para o cérebro físico. Ele está ligado ao corpo físico. Né? Durante o sono, essa ligação é mais direta e as coisas acontecem lá sem necessidade de consciência no corpo físico, aquela interpretação cerebral daquele acontecimento. Então, essas reuniões são muito mais comuns do que nós imaginamos, inclusive grupos mediúnicos, às vezes, nem se dão conta de que trabalham nessas reuniões. Mais 2 comunicações aconteceram e as atividades foram encerradas à hora regulamentar, quando retornamos aos nossos cômodos e encaminhamos os reencarnados que haviam sido convidados à participação na tarefa concluída. Eles são devolvidos lá ao corpo físico para acordarem, para ficarem lá no corpo físico. A madrugada avançava tranquila, aureolada de estrelas e de uma franja de luar distante. Nós terminamos assim
o capítulo 9. Simone, eu acho que é interessante que nós comecemos o próximo da próxima vez. No próximo. Sim, que aí a gente vai pra dar continuidade direitinho. Tá ótimo. Tá. Obrigado, Celso. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo. Nada a agradecer. A minha internet hoje está péssima. Você vê que eu troquei até de computador aqui para ver se melhorava aqui. Eu não entendo por que eu trabalho fazendo isso se a minha voz tem uma extensão de 2,5 centímetros. Eu não sei se durante o sono, o Alexandre me empresta a voz dele para eu trabalhar um pouquinho. Alexandre, podemos fazer negócio, hein? Eu usar a sua voz um pouquinho. Vamos conversar. Vai ser um prazer. Rodrigo, você pode fazer para esse final para a gente? Posso, vamos lá, pessoal. Então vamos fechar os olhos, vamos nos conectar aí com o nosso mundo interior. Agradecer aqui a presença dos mentores de luz, dos médicos do espaço que acompanharam cada um de nós aqui ao longo do estudo. Pedir a Deus, pedir ao nosso irmão, ao nosso mestre Jesus, que abençoe a nossa jornada noturna agora, que a gente possa levar tantas conversas, tantos aprendizados, tantas histórias narradas aqui por esses irmãos ao longo da nossa noite, para que a gente possa se encontrar para debater esses assuntos, para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer com que esses conhecimentos fiquem mais internalizados, não só através de um texto, através da audição aqui, mas que a gente possa literalmente colocar em prática tantos aprendizados que estão sendo trazidos ao longo desse trabalho. Então, também agradecemos aos mentores por terem trazido irmãos que precisavam ouvir esse trabalho que foi preparado para hoje, que eles possam também ser encaminhados para hospitais, para escolas, para instituições, onde eles possam descansar e também refletir sobre o que foi passado aqui hoje. Agradecidos aqui, então, estamos por todo esse preparo. Agradecemos aqui ao Alexandre e ao Celso por ter trazido esse material para a gente e que a gente possa seguir a nossa jornada, não apenas desligando o computador, não apenas fechando um livro, mas dando continuidade a tantos aprendizados trazidos aqui hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo, Alexandre, Celso, a todo mundo que está presente, quem vai assistir depois também. Boa semana. Um beijo para todo mundo. Beijo ao perispírito. Beijo. Obrigado, Celso. Obrigado, Alexandre. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Eita, família.